Boa noite! Estamos ao vivo, mais um dia da nossa semana, da nossa maratona, né? Segunda semana da nossa maratona de cupcakes americanos. Todos os dias às 9 horas da noite estamos aqui passando o melhor do melhor. E hoje nós estamos aqui com um recheio, gente, maravilhoso. Já tem gente entrando aí, já vamos ter aqui o tema da live de hoje. É um recheio maravilhoso para você que sempre ficou focado na ganache de chocolate e no brigadeiro. Hoje nós vamos ter o nosso Cocoa Cream. Cocoa Cream é o tema da live de hoje, gente. Muito top. Boa noite, Celi Cris. Olha só, todo mundo tá entrando, que joia, pessoal. André, então antes da gente começar a nossa receita, eu já tô com tudo aqui preparadérrimo para vocês. Antes da gente começar a nossa receita de hoje, eu quero lembrar vocês que o nosso canal aqui não é um canal somente para receitas, não é, tá? A intenção nossa é cuidar do seu crescimento pessoal, ou seja, se você está querendo empreender no ramo do cupcake, quer se interessar e quer falar assim, Lucas, eu quero me tornar um especialista em cupcakes do zero, tá? Eu não tô pegando, veja só, eu não tô pegando conteúdos, fracionando e falando para você assim, ó, você vai ter que fazer isso, aí você vai ter que, agora é o outro passo, não, agora, não, a gente está ensinando tudo do zero até o 100, para que você conheça tudo sobre o nosso cupcake americano e também sobre a maneira de apresentar, a maneira de vender. Então, por isso nós estamos aqui fazendo essa maratona deliciosa para vocês e passando só o suco do conhecimento. Então, vamos para a nossa receita de hoje, pessoal. Cocoa Cream é um recheio muito tradicional americano. A gente vai usar algumas coisas aqui que são extremamente usadas nos Estados Unidos. A gente talvez não tenha um costume de usar tão grande, mas você encontra facilmente no seu supermercado e eu vou estar dando dicas de alguns produtos específicos. Eu já estou aqui, ó, com tudo bem separadinho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o que eu tenho separado. Deixa eu reposicionar aqui, para que vocês possam ver o que a gente vai estar usando hoje. E depois eu vou virar a câmera e vou focar na panela aqui, que é onde a gente vai fazer o milagre acontecer. Então, o que eu tenho aqui para nossa receita de hoje, tá? Quem tiver com caneta aí, anota, tá? Segurem as dúvidas, porque eu vou estar respondendo essas dúvidas para vocês daqui a pouco, a hora enquanto a gente estiver no cozimento aqui. E eu vou estar tirando essas dúvidas para vocês. Então, quem tá com caneta, anota. Quem não tá com caneta, pessoal, a gente vai estar disponibilizando lá no Galera 180 a live de hoje e o arquivo em PDF com a receita para que vocês possam fazer esse recheio maravilhoso, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? 70 gramas de cacau 100% alcalino. 70 gramas de cacau 100% alcalino. Eu tenho aqui 200 gramas de açúcar refinado, açúcar branco refinado. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu coloquei 5 colheres de sopa de amido de milho e eu coloquei um pouquinho de água para dissolver, porque isso daqui vai entrar no nosso creme quando ele já estiver quente, tá? É um recheio cozido que a gente vai fazer hoje. Então é bem legal que vocês tomem nota disso. Eu coloquei um pouquinho de água aqui, só o suficiente para amolecer, para que a gente não jogue o pó de maneira completa, tá? Aqui eu tenho 8 gemas, essas gemas já estão peneiradas, então já está no caminho certo. Por que precisa peneirar a gema, Lucas? Porque se a gente colocar a gema do jeito que tá, ela vem com alguns pedacinhos de clara e na hora que a gente cozinhar não vai ficar legal, vão ficar alguns pontos brancos na nossa receita. E aqui, gente, eu tenho 400 gramas de chocolate, chips de chocolate meio amargo, tá? Eu estou usando aqui Cical, meio amargo nobre da Cical, não é fracionado, não é hidrogenado, é o mesmo chocolate em barra,
só que aqui ele já está todo em moedinhas. E também creme de leite fresco, nós vamos usar creme de leite fresco. Vejam que ele está escrito aqui, ó, creme de leite pasteurizado, talvez apareça espelhado para vocês, mas não tem problema, eu vou mostrar aqui, ó. Fresco, tem um selo aqui escrito fresco. E 35% de gordura, 35% de gordura, bate chantilly. Então depois eu vou estar tirando algumas dúvidas sobre esse produto aqui, mas agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera, vou focar aqui na nossa panela, deixa eu ligar a luz aqui, vou focar na nossa panela para que vocês possam ver o que que a gente vai fazer no processo, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu girar a minha câmera. Isso, olha aí. Agora vocês estão olhando o que eu estou olhando. E nós vamos para essa nossa live. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, dica importante. Vocês podem ver aqui, primeira coisa, a minha panela, ela é um alumínio bem grosso, tá? Não é um alumínio fino. Então isso daqui facilita muito quando a gente trabalha com cremes cozidos, porque esses cremes não podem ficar em panela de fundo fino, porque senão você vai queimar, ele vai empelotar. A chama que eu estou usando aqui, chama alta, tá? Não tem problema ser a chama alta. A gente vai fazer um creme. Então o que que eu vou fazer primeiro aqui, pessoal? Eu vou pegar o meu creme de leite fresco, vou dar uma boa chacoalhada nele. Vou colocar aqui, ó, creme de leite fresco. Depois eu vou estar tirando dúvidas para vocês desse processo, tá? Vou colocar aqui as minhas gemas. A gente tem nos Estados Unidos muita receita de recheio de cupcake cozido, que não somente o brigadeiro, né? E a ganache. A ganache é um produto americano, tá, gente? Então não tem problema nenhum. Lucas, eu posso usar uma ganache no meu cupcake americano? Pode, sem problemas. Eu vou colocar aqui também o meu açúcar. Então você pode estar usando ganache no teu recheio. Porém, como o brigadeiro não é um produto americano, acaba que não tem isso daí, não é uma cultura deles, então eles têm outros tipos de recheios cozidos que entram no lugar disso, do nosso brigadeiro. Gente, sem ligar o fogo, eu vou dar uma mexidinha aqui para misturar tudo. Vamos dar uma quebrada no nosso açúcar aqui. Deixar ele dar uma misturada legal. Gente, aqui nós podemos já ter uma variação, tá? A gente está numa semana onde a gente está trabalhando um cupcake que é extra chocolate. Porém, você que quer trabalhar com o teu cupcake, você pode estar colocando nessa hora aqui, que a gente está misturando, um pouquinho de folha de hortelã muito bem picadinha, tá? Mas muito bem picado mesmo. Isso daqui vai dar uma saborização nessa parte, a hora que a gente entrar com o chocolate, vocês vão ter um recheio de chocolate, né? Um cocoa cream de menta. Então vocês vão ter uma variação muito jóia. Então vou ligar o meu fogo. Aí. Ligar o meu fogo e agora, pessoal, a gente vai esquentar isso daqui perto do nosso ponto de fervura. Vou mexendo muito bem. Quem tiver perguntas, vai segurando aí as perguntas, que eu vou estar... Assim que a gente fizer, isso daqui é rapidinho, tá, gente? Não é um processo demorado.
eu vou estar tirando as dúvidas para vocês. Congelamento, armazenamento, tempo que você precisa para poder usar o recheio, eu vou estar passando tudo isso. Então quem tiver qualquer dúvida, vai segurando, vai anotando essas dúvidas, porque a gente vai estar tirando assim que o nosso recheio estiver pronto. Vou colocar aqui na chama alta para ele esquentar bem rápido mesmo. Olha só que maravilha. Ele praticamente, gente, tem as bases de um creme pâtissier, que seria o creme confeiteiro artesanal, né? Então a gente entra com uma pequena base de creme de leite e gemas. Ele não fica tão líquido quanto o leite. Teor de gordura dele fica perfeito, gente, perfeito. Essa gordura aqui, ela vai fazer total diferença no final da nossa receita, dando brilho na nossa receita. Então é muito importante que vocês trabalhem com alta densidade, tá? Enquanto eu estou mexendo, eu já vou explicar algumas coisas, alguma dúvida que vocês possam ter com relação a esse produtinho aqui que a gente está usando, que é o creme de leite fresco. Pessoal, o creme de leite fresco, o que você pode fazer, pessoal, o que você pode fazer para que a tua receita às vezes possa ficar um pouquinho mais em conta, caso você não encontre ou você não queira. Eu sempre vou indicar para vocês que vocês usem exatamente o que está na receita, tá? Mas Lucas, eu não achei, ou Lucas, vai ficar muito alto o custo para mim. O que eu posso substituir? Você pode substituir por nata, tá bom? Você pode fazer a substituição por nata, somente por nata. Não troque por creme de leite de latinha, não troque por creme de leite de caixinha, né? Ele tem que ter 35% de gordura ou mais. Então é muito importante que você faça a substituição usando ou o próprio creme de leite fresco ou a nata. A nata, aqui da onde eu estou falando, Guarapuava, Paraná, ela está custando R$ 7,50, R$ 7,60, mais ou menos 400 gramas de nata. Então é muito importante que vocês fiquem de olho nisso daí. Pessoal, ó, começou a esquentar, tá? Já tá começando a querer sair um pouquinho de fumaça. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o meu amido de milho. Vamos tentar raspar bem aqui. E agora a gente vai mexer isso daqui até que ele engrosse, tá? Engrossou, gente, nessa parte você não pode parar por nada, entendeu? Se você for muçulmano e tiver que orar, ora em cima da panela, mas não para de mexer, entendeu? Porque senão vai empelotar, vai virar uma maçaroca. Então é muito importante que você mexa isso daqui de maneira uniforme. Ele por si só já vai criar algumas pelotinhas, mas isso a hora que a gente for mexendo, ele vai desmanchando. Agora se você parar de mexer, ele empelota de um jeito que você não consegue mexer mais. Aí você só consegue recuperar isso daqui passando num mixer ou num processador. Então é muito importante que você tome atenção nessa hora aqui para que a tua receita fique chique 10. Já estamos aqui, ó, tá começando a engrossar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma diminuidinha no fogo para ele não engrossar de maneira tão rápida, tão brusca, porque daí dá tempo de eu mexer isso daqui, né, e ele continuar, ó, tá começando já a querer aparecer o fundinho da panela. Olha só que joia, pessoal. Está engrossando. Pessoal, engrossou.
Engrossou, ó. Olha só que lindo que tá ficando isso daqui. Sempre tentem, pessoal. Eu costumo assim, se você puder, compra uma panela muito boa, com um teflon muito bom, mesmo que você pague caro, mas somente para você usar para as suas receitas. E sempre use uma colher legal, né? Que dê uma sustentabilidade legal na tua receita. Desliguei o meu fogo porque meu creme já está aqui pronto, ó. Vejam que ele soltou gordura aqui no meio, tá? Que é a gordura do nosso creme de leite. Isso daqui que vai garantir o brilho da nossa receita. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar as minhas 400 gramas, o fogo já está desligado. Vou pegar as 400 gramas do meu chocolate nobre. Vou adicionar aqui. E vou mexendo, pessoal, até que isso daqui incorpore. Olha só que maravilha, que maravilha. Vamos incorporar bem isso daqui. Fogo desligado, tá, pessoal? Aqui nós já estamos com o fogo desligado. E agora, pessoal, que eu misturei bem, derreteu, pode ver que ele ficou bem flocadão, mas olha o brilho desse recheio. Olha o brilho desse recheio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma peneirinha aqui, ó. E vou passar o meu cacau 100% alcalino. Passar ele pela peneira porque ele sempre dá uma empelotadinha. Perfeito! E agora, pessoal, vou dar aquela última mexida. Última mexidinha. Aí você pergunta assim, Lucas, mas o recheio fica talhado mesmo? Fica. Porque aqui a gente tem sólido de cacau e tem gordura, tá? A gente tem os dois, ele não fica um creme 100% lisinho, aquele, tá? Ele é um cremão mesmo, bem diferente, tá? Não se preocupa que na hora de comer, ó, deixa eu tentar trazer mais perto da câmera aqui, ó. Na hora de comer, você não sente essa textura dele, tá? Na hora de usar, você não nota. O que eu vou fazer agora? Puxar pro lado aqui. Vou trazer esse meu recheio pra cá. Olha só, gente, que maravilha! Que maravilha de recheio, pessoal. Cocoa Cream. Como não poderia, eu vou dar uma experimentadinha, é claro. Pessoal, a hora que vocês fizerem isso daqui em casa, vocês vão ver o que eu tô dizendo. É um recheio de outro mundo. Como vocês podem olhar aqui, ó, não faz quase nada de bagunça, tá? Quase nada mesmo. O que eu usei ali foram alguns utensílios para pesar, que com certeza na casa de vocês, vocês já podem ir pesando direto na panela. Muito prático, muito simples, muito rápido de fazer e tem um gosto de chocolate bem chocolatudo. É um negócio bem chocolatudo mesmo, tá? Deixa eu inverter agora aqui a câmera. Aí, estamos voltando aqui.
Deixa eu arrumar aqui que o meu tripé às vezes dá uma balanceada. Então, pessoal, aqui ó, nós estamos com a nossa cobertura, com o nosso recheio de cocoa cream. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, certo? Esfriou em temperatura ambiente, eu vou dar mais uma mexida nele e vou cobrir com um plástico filme ou uma sacolinha, alguma coisa assim que você tiver em casa. Pode ser até... Aqui ó, eu tenho esses saquinhos de verdura, você pode estar colocando por cima dele, mas antes espera ele esfriar. Quando ele esfriar, pessoal, toda essa gordura que soltou, que deixou ele um pouquinho talhado, essa gordura, ela tende a endurecer. Quando ela endurecer e você mexer, ele vai alisar um pouco mais do que ele está alisado aqui, entendeu? Mas como se trata de um recheio, a textura nossa, nesse caso aqui, não vai fazer tanta diferença. Se você quiser que ele fique um creme bem lisinho, mas bem lisinho mesmo, você pode substituir o creme de leite por leite. Leite tipo C, o pacote, leite de pacote. Ele vai ficar liso, porém ele vai ficar um creme um pouquinho mais fosco e não vai ter esse sabor da gordura que a gente quer no recheio. Mas ele fica extremamente liso, tá? Eu já usei os dois tipos, tanto com o creme de leite ou com a nata, quanto com o leite. As duas ficam exatamente iguais, só que eu acho que o recheio feito com o creme de leite ou a nata, ele dá um sabor melhor, um sabor mais gostoso e dá um brilho legal a hora que você come o cupcake, que dá aquela mordida, né? Aonde está o recheio, ele fica aquele brilho sensacional. Então, o que é o ideal? Que você deixe ele esfriar em temperatura ambiente, cobre com um plásticozinho para você usar ele amanhã. Ou no nosso caso, nós vamos usar ele na sexta-feira. Então não tem problema. O que você não pode fazer é produzir esse recheio no mesmo momento que você vai usar. Isso você não pode, tá? Ele fica quente, ele solta essa gordura na massa, então não é legal. O interessante é que você faça isso. Aí você tá perguntando, Lucas, eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, como que é o gosto disso, né? Todo mundo deve estar se perguntando, como que é o gosto? Gente, o gosto do cocoa cream é como se a gente pegasse o chocolate, derretesse e transformasse ele numa massinha. É um gosto, gente, não é diferente de uma ganache, não tem como comparar a uma ganache. Mas ele é um gosto, assim, muito bom. Algumas dúvidas que ainda não surgiram, mas eu já vou responder para vocês. Chocolate meio amargo, tá, pessoal? A gente está trabalhando aqui, ó, um cupcake grande, então a nossa massa já é meio amarga. Quem perdeu, Lucas, eu perdi a massa, eu não sei como é que faz a massa. Gente, Galera 180, Galera 180 é o nome do meu grupo lá no Telegram. Você pode estar entrando nesse grupo do Telegram, lá você vai ver ontem a nossa live aqui, está disponibilizada com a receita da massa, modo de preparo, tudo bem certinho. E tem um arquivo em PDF com a receita da massa, esperando por você lá no Galera 180. Então não perde essa oportunidade, porque nessa semana do Cupcake, você que entrou hoje, não entrou nos outros dias, ou não entrou no canal, está entrando agora, então entra lá e se intera. Nós temos todos os assuntos que a gente já comentou no Galera 180, tá tudo salvo lá. Então entra lá, tem a receita também do Lemon Frosting Cupcake, que já tá o vídeo no YouTube, quem quiser pesquisar, tá lá. Lemon Frost Cupcake, o verdadeiro cupcake americano. Receita também em PDF no nosso grupo do Galera 180. Então, substituições, tá? Eu gosto que esse cupcake é um cupcake grande e ele é chocolate em dobro. Então, quando a gente fala chocolate em dobro e a gente pega uma barra de chocolate, por exemplo, qual que é a barra que apresenta maior teor de cacau? A chocolate ao leite ou chocolate meio amargo?
Obviamente o chocolate meio amargo. Então, se a gente está trabalhando com um cupcake que tem chocolate em dobro, significa que tudo que a gente puder colocar de chocolate mais puro possível na nossa receita, nós vamos colocar. Então, aqui não substituam, tá? É chocolate meio amargo e cacau 100%. Se você colocar o chocolate ao leite, colocar o cacau 50%, vai ficar muito doce, muito doce. E daí o que acontece? Massa de chocolate, recheio de chocolate, cobertura de chocolate, vai ficar enjoativo demais, o teu cupcake não vai vender. Então, segue exatamente a instrução como eu estou passando para vocês aqui, para que o cupcake de vocês seja realmente o mesmo padrão que é vendido lá na Little Cupcake de Nova York e de outras Little Cupcakes, que é realmente um negócio muito bom e vende pra caramba. Agora eu vou começar a dar deixa eu dar uma puxada aqui, ver as dúvidas. Quem tiver dúvida, pessoal, pode ir escrevendo, tá? A gente tem 30 minutos ainda de live. Pode ir escrevendo a sua dúvida que eu vou estar respondendo, vou estar lendo, já chego nela aí, tá bom? Flávia tá aqui, olha só que joia. Esses cremes só servem para cupcake? Não. Todas as recheios, vocês têm que entender assim, ó. O cupcake, ele é o quê? Ele é um bolo no copo. Então, ele é um bolo. Tudo que a gente ensinar no nosso conteúdo aqui sobre cupcakes, você que trabalha com bolo também pode trabalhar número 1, tá? Porque só existe espaço para número 1. Você não pode ser uma pessoa na média. Nós vamos estar falando isso na live de amanhã. Então se prepara, não perde. Eu sei que quando a live não é de receita, todo mundo fala assim, eu não vou participar. Gente, a live de amanhã é mega importante. Vai mostrar o cenário na confeitaria daqui 5 anos e o que você precisa fazer hoje para você liderar o mercado amanhã. Então é muito importante, não perca. Então, a gente está falando do mercado de bolos congestionadíssimo. Para você se tornar número 1, você vai gastar muita energia, vai gastar muito, muito, muito mesmo para você conseguir se destacar. E o mercado do cupcake é um mercado, vamos dizer assim, uma interestadual. É aquela cidadezinha bonita, é aquela estrada bonita, cheia de cidadezinha na volta, que passa um carro ou outro, te dá aquela buzinadinha. Então, você consegue trabalhar com cupcakes praticamente não tendo muita concorrência, porque quem está fazendo hoje está fazendo qualquer coisa. E por que você fala assim, Lucas, como que você diz que quem está fazendo hoje está fazendo qualquer coisa? Porque eu sei quem que está ensinando. E as pessoas que estão ensinando hoje não estão ensinando para vocês o cupcake americano, né? Eu costumo falar, sushi é japonês, pizza é italiana e cupcake é americano. Então vamos honrar a bandeira dos Estados Unidos com esse produto aqui, entendeu? Então como que você faz isso? Seguindo receitas originais ao pé da letra. Tá? Mostre para o teu cliente, para o teu público que você tem um diferencial, são as receitas originais que são o seu diferencial. Então é muito importante que você sempre tenha isso em mente para você sempre poder se destacar no mundo do cupcake. Mas sim, você pode usar tudo que está no nosso recheio aqui nas coisas de cupcake, você pode usar para o bolo. A diferença é que você vai sofrer um pouco mais para se destacar como o número 1 do mercado, do que se você falar assim, não, eu vou pegar a receita do cupcake, e vou usar para o cupcake de verdade. Então vamos lá. Deu água na boca, olha só que legal. Como faz para entrar nesse grupo lá? Flávia, ou você baixa o Telegram e entra lá, Galera 180, ou assim que acabar a live, você manda um direct para mim, eu vou estar te mandando o link para você entrar lá e entrar no nosso chat. Você vai ver lá que o negócio tá pegando fogo, a meninada tá botando fogo no parquinho. Não precisa de número, é só você baixar o aplicativo ou através do link que eu vou te mandar no final, e daí você já entra direto no grupo, tá? Gente, o Telegram é muito interessante porque é uma ferramenta desenvolvida para quem tá com grupo. Então, por exemplo, a Márcia, a Diva, tem outras pessoas que estão na audiência que estão no grupo e eu não tenho acesso ao número de telefone delas.
significa o quê? Que se eu for um golpista, ou se entrar alguém no nosso grupo que for golpista, não vai conseguir aplicar golpe em você, porque ele não tem acesso a essa informação. Não é como no WhatsApp, que a gente precisa do número da pessoa para adicionar ela em qualquer coisa. Não, você pode entrar lá e participar do nosso grupo com as suas informações pessoais protegidas. Isso aí é muito importante, por isso que eu gosto tanto de usar o Telegram. Valéria entrou. Cecília colocou leite C, vem em saquinho, fica refrigerado, normalmente acha na padaria. Exatamente, Cecília. Exatamente, você vai ter um recheio com menos adição de gordura. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ele faz gordura que chega a fazer umas pocinhas, tá? Mas isso daqui é extremamente normal, tá? No nosso recheio. A diferença é que com leite ele não vai ter isso daí, ele vai ficar extremamente liso. E como eu falei, eu acho particularmente que a receita, como eles fazem, eles usam... Gente, o povo americano é um povo gordo. Povo que gosta de usar manteiga, usa nata, usa creme de leite fresco. Os caras usam cream cheese. Tudo que tem açúcar, tudo que tem gordura, açúcar, é o que eles gostam, entendeu? Então, as receitas americanas, vocês sempre vão ver, e não tem como a gente escapar. Quando a gente fala de receita americana, a gente não tem como escapar de manteiga, de cream cheese, de creme de leite, de tudo que seja gordo, que tenha muito, muito açúcar. Então, não é um cupcake para você emagrecer, para o teu público emagrecer. É um público para eles engordarem com alegria, entendeu? Então você tem que falar isso para o teu público. Andréia Azevedo colocou, se eu fosse fazer branco, posso? Pode. Daí vocês vão substituir o nosso chocolate meio amargo e o nosso cacau 100% por chocolate branco nobre e leite em pó, nas mesmas proporções, Vocês vão ter o mesmo chocolate branco, tá? Tem gente que colocou lá pra mim no direct, Lucas, eu não tô conseguindo identificar essa receita como americana, tá? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, Big Chocolate Cupcake para ficar um negócio que vocês consigam entender melhor, tá? Existe sim, estão sendo produzidos. Porém, nos Estados Unidos também existe uma versão dessa receita que é conhecida como Devil Cake. E tem toda uma história por trás de que porque ela é chamada de Devil Cake, tudo, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas praticamente eles têm o Devil Cake, que é um bolo todo de chocolate, bem chocolatudo, massa de chocolate, recheio de chocolate, cobertura de chocolate preto, e eles têm o Angel Cake, que é o bolo branco com recheio branco e cobertura branca. Então eles têm isso daí, né? Faz parte da cultura deles. Então você que está fazendo, você também pode colocar na sua tabela de sabores esse cupcake como um Devil Cake, se vocês quiserem, e fazer na versão branca, que também você pode colocar como Angel Cupcake ou Devil Cupcake. Beleza, pessoal? A Flávia vai entrar aqui no grupo. A Cici escreveu, eu perdi a receita do cup daqui ontem. Então, Cici, você pode estar acessando lá o grupo do nosso Telegram. Lá você vai estar entrando com tudo isso daí, tá? Milena colocou aqui, está travando. Pessoal, tem horas que ele dá não trava, ele dá um pause e ele já retorna, tá bom? Posso colocar nesse recheio castanhas de avelã? A Cecília colocou, pode, tá? Tudo que você quiser colocar. A Cecília hoje, pessoal, ela fez um negócio muito legal. Ela pegou o cupcake que eu fiz, o Lemon Weekend Frosting Cupcake, e ela pegou esse cupcake e colocou blueberry na receita. Ficou maravilhoso, ficou perfeito. Então eu tô passando aqui receitas para vocês que são receitas raízes, tá? Mas não impede de você fazer, colocar algumas peculiaridades suas nessa receita. Agora o que eu acho interessante? A gente vai ter sim receitas que são voltadas daí sim 100% para esses grãos.
Porque o que é a ideia, né? A gente tem que tirar, desconstruir um pouco. No Brasil, a gente é acostumado o quê? Cupcake é uma massa de baunilha e uma massa de chocolate. E a gente põe um doce de leite ou um chantilly, põe alguma coisa qualquer. E mais uma coberturinha de chantilly e pronto. A gente tem 30 sabores de chocolate e tudo com a mesma massa. Não, a gente tem que entender assim. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura diferente. Então, cada cupcake, por que você entra, por exemplo, numa Georgetown, na própria Little Cupcake, na Sprinkle Cupcakes, na Magnolia Cupcakes, na Magnolia Bakery, por que você entra na Carlos Bakery e você vê assim que eles têm às vezes 12, 13, 15 sabores de cupcake no máximo e deu. E por que vocês acham que eles têm só isso? Porque, gente, fazer o cupcake original não é mamão com açúcar, por isso que eu estou explicando para vocês tão bem explicadinho, o passo a passo da receita, e depois a gente vai ter lá na nossa live do dia 5 o pós-receita, ou seja, como que você transforma, agora você sabe como que você transforma isso em grana, e monetiza. Mas por que eles têm só 12 sabores, 15 sabores, no máximo 20 sabores? Porque eles têm cada cupcake, quando eles colocam um nome lá, por exemplo, Big Chocolate Cupcake, eles têm uma massa, um recheio e uma cobertura específicos para aquele nome. Ou seja, a mesma massa, a receita que eles usaram nesse um sabor, eles não usam para mais nada nos outros 12, 15, 20 sabores que eles tiverem. Entendeu? Se eles tiverem, por exemplo, 5 cupcakes com base de chocolate, com a massinha preta, são 5 massas de chocolate diferentes. Eles não pegam uma massa e adaptam para tudo. Então, não sei se respondeu a tua pergunta. Vocês podem sim explorar esses recheios, essas massas que eu estou falando, colocando outras coisas. Porém, a gente no Brasil, a gente gosta de generalizar. Então, a gente pega um negócio e faz de tudo com ele. Lá nos Estados Unidos, não. Cada produto é um produto. Cada um é cada um. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, o McDonald's e Burger King, que são franquias grandes americanas, vocês podem ver, eles têm poucos lanches, mas cada lanche tem um sabor totalmente único. Então, é muito importante que você sempre pense isso. Para você se manter como uma cupcakeria original, a pessoa ela tem que entender que se ela pegar 12 sabores seus, um é completamente diferente do outro. E esse, gente, que é o charme, é uma das coisas que faz esse produto vender tanto e que vai fazer você ter tanto sucesso com ele. Será que fica bom, onde eu colocou, será que fica bom com uma pitadinha de canela? Então, você pode estar experimentando, foi o que eu falei. Mas a gente vai ter cupcakes aí. Gente, nós temos muito conteúdo para passar para vocês, tá? Fiquem tranquilos, tranquilas, que receita, gente, e modo de venda, marketing, toda essa parte de empreendedorismo não vai faltar. O que é importante, se liga nas lives, se liga no grupo lá no Galera 180 e se liga no nosso vídeo que a gente vai ter dia 5/5. Detalhe, tem gente que está se inscrevendo no site e não está abrindo e-mail. Pessoal, vocês vão lá, se inscrevem no meu site, pedem o link no direct que eu mando quem não se inscreveu, mas vocês se inscreveram, vocês têm que entrar no e-mail de vocês e confirmar o convite. Tem gente que não tem costume de abrir e-mail. E daí o que faz? Se inscreve e não confirma. O que acontece? Chegar dia 5, você perde a aula top que eu vou dar de graça. Por quê? Porque você não conseguiu, não abriu o e-mail e não recebeu o link. Então é muito importante, gente. Mesmo que você siga a gente no Instagram, mesmo que você siga a gente no Telegram, de qualquer lugar que você vier, só tem uma maneira de vocês aprenderem o conteúdo do dia 5. Só existe uma. Acessando o e-mail de vocês e confirmando a inscrição de vocês. Se vocês não fizerem esse passo que é simples, eu não consigo disponibilizar o link para vocês entrarem na aula e assistirem essa aula. Então, se você não quer ficar de fora dessa aula, se inscreve lá e abre e verifica o seu e-mail. Tá travando muito. O que perdi, parei quando misturou o cacau, travou, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Chefe, há outras cargas para esse creme além da hortelã?
Não, aqui ó, a gente está trabalhando uma saborização, entendeu? Você pode colocar hortelã, você pode colocar pimenta, você pode colocar guaraná, você pode, tudo que for pó, ou que for erva, ou que for chá, nessa linha você consegue fazer um mix, né, desses recheios que eu acho interessante. Mas não tenta fugir muito não, como eu falei, né? Vamos sempre seguindo, entendam que a gente está construindo um cupcake, não um monte de variações, tá? Não precisa ficar com medo, eu sei que tem gente que fica com medo porque eu sigo algumas pessoas que dão aula de cupcake, essas pessoas elas chegam assim do nada, falam, pessoal, vou criar um conteúdo sobre cupcake, não sei o que, não sei o que, daí a pessoa passa uma receita e você tem que se bater com uma criatividade do Saci para desenvolver receita. Não precisa, tá? A gente vai ensinar um monte de receita para vocês, então receita não vai faltar. O que vocês têm que entender é que cada cupcake é um cupcake. Se você tiver um cupcake de canela, vai ser outra massa, vai ser outro recheio, outra cobertura. Quando você tiver um cupcake de morango, vai ser outra coisa. Quando você tiver um napolitano, vai ser outra coisa. Então, parem de pensar assim, poxa, eu preciso pegar esse recheio, eu preciso pegar essa massa que o chefe passou e misturar e fazer. Não, eu estou criando uma identidade, tá? A pessoa ela vai falar assim, poxa, a Cecília, ela tem 12 cupcakes na cupcakeria dela, mas os 12 que ela tem, gente, eu não paro enquanto eu não provar todos eles. E é um melhor que o outro. Um a massa é mais fofa, um a massa é mais sequinha, o outro a massa é mais úmida, o outro tem mais sabor disso, o outro tem mais sabor daquilo. Então é isso que faz vender tanto. Se você tiver a mesma massa e o mesmo cobertura, o mesmo recheio, gente, isso daí não vende. Isso daí, me perdoe, tá? Mas não é cupcake, é bolinho de chantilly. Não é cupcake, tá? Cupcake é um produto como eu e como você. Nós temos a nossa identidade, nós temos o nosso jeito de ser. Então, o cupcake ele é a mesma coisa. Ele tem eu sou eu, você é você. Eu não posso pegar o meu corpo e colocar a tua alma e juntar com o cabelo da outra. Não tem como. Eu sou eu, você é você. E cada sabor de cupcake é exatamente assim. Vamos colocar aqui. Vamos ver se alguém mais tem alguma dúvida. Se for adicionar carga, qual a quantidade? Coloca uma quantidade que não fique tão bruta assim. Vamos colocar aí, sei lá, vamos colocar 200 gramas. Mas isso varia muito de qual carga você vai colocar. 200 gramas de hortelã fica extremamente forte. 200 gramas de amendoim fica na medida. Então, assim, tenha bom senso na hora de colocar a carga, tá? Não vai influenciar no ponto, não vai influenciar na receita, não vai influenciar em nada. Então tenha moderação e saiba entender que às vezes o teu gosto não é o gosto do teu cliente, tá? Deixa eu ver aqui. Se mais alguém colocou. Não. Pessoal, estamos acabando a nossa live de hoje. Então quero deixar aqui um abraço para vocês que participaram até aqui. Nossa semana tá top, tá? Vou passar rapidinho a programação para vocês não se perderem. Amanhã nós vamos ter uma live muito joia que eu vou estar falando o cenário para daqui 5 anos. O que você precisa se mover hoje para você estar preparada para dominar o mercado. Ah, Lucas, você está dizendo que eu vou ter resultado daqui 5 anos? Não, eu estou dizendo que daqui 5 anos o Brasil que a gente conhece, a maneira como você vende, a maneira como você atua, a maneira como você se comporta, já não vai ser mais a mesma. Vai ser outra maneira, outro tipo de venda, outro comportamento, outras coisas que você precisa saber hoje para que você comece a se destacar dos seus concorrentes hoje, para daqui lá 5 anos você estar bem sossegado, entendeu? Então o resultado acontece, não demora, ele acontece rápido, porém você precisa entender essa sacada. Amanhã nós vamos estar passando isso para vocês. Sexta-feira a gente volta aqui, nós vamos terminar o nosso Big Cupcake de chocolate fazendo uma cobertura maravilhosa e fazendo a montagem e finalização dela, e vocês vão ter o prazer, gente, a coisa única de poder assistir ao vivo eu comendo essa maravilha. Olha só que coisa top, entendeu? E quem quiser daí vai fazer em casa, né?
vai fazer para os seus clientes, vai se preparar e vai fazer sucesso com esse recheio. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Agora eu vou pegar aqui, ó, já tá começando a ficar friozinho. Eu vou pegar o nosso recheio, esfriou, vou cobrir com um plástico e vou deixar em temperatura ambiente até na sexta-feira, que é onde eu vou dar a última mexida nele e a gente vai estar recheando os nossos cupcakes com ele. Vocês vão ver que a gente vai ter um cupcake chocolatudo com um sabor na massa, outro sabor no recheio e outro sabor na cobertura. E eu duvido, gente, eu duvido que eu faço o desafio, quem achar um cupcake igual na internet, em qualquer live, qualquer um ensinando, você pode mandar diretamente para mim ou você pode marcar a pessoa que está ensinando esse cupcake em qualquer página que você vê, pode marcar essa pessoa e colocar nos meus stories. Tá? É um desafio que eu faço para vocês. Não existe. O conteúdo que eu estou passando para vocês aqui não existe. Então aproveita, suga isso daí da melhor maneira possível, porque você vai ter o melhor cupcake de chocolate da sua cidade. Com certeza você vai poder bater no peito e falar assim, eu tenho uma receita americana que você não experimentou ainda. Tá bom, pessoal? Gente, aquele beijo, aquele abraço. Quem tem mais alguma dúvida, espero vocês no direct ou espero vocês lá no Galera 180, que lá o grupo tá fervendo e garanto que tem gente que amanhã já vai pôr esse recheio em prática. Gente, aquele abraço, espero por vocês lá.